pelo que a gente está. Vocês estão gostando? Estão conseguindo entender? Porque é muito importante. A gente está discutindo pouco, a gente acha que a oficina vai chegar a um ponto em que a gente vai avançar para que ela possa ouvir as pessoas que estão com a gente nas capacitações, mas eu quero entender que também é um momento em que tem gente que nunca ouviu mesmo, a gente que tem feito elas em todo o país, né? A gente sabe que tem gente que nunca ouviu. Às vezes está dentro de um serviço e não sabe muito bem o que que é. Cadê aquela outra? É um slidezinho só da última apresentação. Isso. Era esse que eu esqueci. A gente fica tão nervoso para dar aula que eu esqueci dessa, né? É quando a gente sabe que a gente não vai pegar esse elefante, vai retirar ele das nossas vidas, mas se a gente puder não ficar apático e poder estar de frente fazendo alguma coisa, esse seria a gente já entendendo, né? Isso foi quem fez foi IA, tá? Ah, fui eu não. Né? Então, tu vê, olha como nós estamos enfrentando agora uma nova ordem, que é a da inteligência artificial, né? Que está nos nossos telefones. Qualquer pessoa que tem chat GPT ou que tem. Então, a gente pode estudar em qualquer lugar. Nem tudo que ela coloca é verdade, o que é bom que se saiba. E é por isso que é importante a gente se capacitar. Mas eu fiz uma pergunta a ela: produza um elefante dentro da emergência. Ela produziu e ainda escreveu. Ótimo para palestras sobre doença falciforme. Até IA já sabe que nós somos porque nós que há um elefante. E aí eu produzo o contrário. Ela me produziu esse daí. Ou seja, tá ali o elefante, porque às vezes demora a sair. Às vezes são anos para a gente lutar para ser uma pessoa sem racismo. A gente não aprendeu isso. A primeira coisa é dizer. Eu sei, tem duas produções que eu gosto muito, né? Que é um livro da Cida Bento, eu acho que aqui tem pessoas que estudam também isso, né? Que é o Pacto da Branquitude. Tudo que ela estiver falando, o Roda Viva dela, é interessante vocês assistirem. Tem um podcast do Mano Brown com a Sueli Carneiro, que é sensacional, tá no Spotify. É só escrever lá Mano Brown e Sueli Carneiro, tá? E tem um livro que é um pouquinho mais caro, mas que eu gosto, que ainda não tem em PDF. Se eu arrumar, eu boto, que é o Racismo Sem Racista, que é um livro do Bonilla que mostra essa coisa da gente ter a cegueira da cor, né? A gente bota todo mundo com a mesma cor, todo mundo clarinho, e toca o barco e passa por cima de uma questão que às vezes é importante. E a doença falciforme é uma doença de sobrevivência, né? Sem a doença falciforme, uma boa parte da população na África teria morrido. Então, a mutação permitiu a gente sobreviver à malária. Então, tem outras histórias que podem ser contadas para eles e para nós mesmos, para a gente ressignificar também um pouco essa ideia de eterna morte, foice. Então, acho que as próprias pessoas com doença falciforme vêm discutindo outras formas de abordar a doença falciforme. Agora, é uma doença crônica, como é a diabetes, como é a hipertensão, mas que carrega a marca e que carrega a dor como grande marca. Pode botar de dor, né? Eu só queria mostrar porque eu digo, nossa, e a fez, eu não mostrei para ela. Então a gente também pode usar o recurso para produzir aquilo que a gente quer nas nossas formações, nas nossas capacitações, né? Então, a dor é a marca, né? Quando a criança, agora não, pelo que eu estou entendendo, 3 meses depois ela pode, do momento crítico da dactilite, quer dizer, da dor, quando a criança apresenta a dor, ela já pode estar tomando hidroxoré. Isso significa uma mudança radical, isso é uma coisa recente. Por quê? Porque aos 6 meses, aquela mãe
que está com aquela criança que não fez um teste do pezinho, ou seja, ela não foi nem preparada para que isso pudesse acontecer, é com dor que cursa o chamado, né? É pé e mão inchados e o nome é dactilite. Então, é uma doença que cursa com dor. E é justamente ela o parâmetro de melhora, de piora, de tratamento. Entra no tratamento, sai do tratamento, pode viver, pode viajar, não pode viajar, pode jogar bola. É justamente na evitação da dor é que circula a vida. E é justamente o que a gente tem muito problema. Por quê? Porque também é muito mal ensinado dor, de uma maneira geral. Independente do esforço, a gente não tem essa formação de dor, né? Eu dou aula há 30 e poucos anos, quase 40, e sempre eu dei aula de dor. Né? E eu vejo que há um déficit nesse conhecimento na nossa formação. Técnicos de enfermagem que não têm isso na formação, né? Enfermeiros que não têm isso na formação. E médicos, pasmem, que também às vezes não têm isso na formação. Tá? Então, para lidar com uma pessoa dessa, você tem que ser meio que um especialista. Porque a jogada da relação boa que a enfermagem estabelece com ele é a jogada de acreditar na dor dele. Pode, acho que agora eu não quebrei, não, né? Que bom. Ai, meu Deus, estava com medo. Quebrar coisa de eu morrer. Né? Então, o primeiro desafio é compreender o conceito da dor do lugar da pessoa com dor. E é muito difícil. Tá? Mas pena que a capacitação tem que ser tudo voado, né? Porque, na verdade, é, se a gente pudesse ver no cérebro aonde que é distribuída a dor, é nele todo. Então, isso dá uma certa ideia, tira da gente da ideia que tem um local para dor. Então, ela recebe a influência do que a gente aprende, da nossa cultura, né? Recebe influência das nossas emoções. Então, embora quando você fratura uma perna, ou quando você tem um infarto, aquela dor aguda precisa de um tratamento imediato, e você vai ter, né? Porque as enfermeiras são muito boas em dor aguda, elas não gostam de ver ninguém sofrendo com dor aguda. O problema delas não é a dor aguda, o problema delas é a crônica. Ou quando a dor aguda vem pelas vias de um sujeito que já vem, como aconteceu aquele relato, dizendo o que, que ele tem. Olha, eu tenho isso, só melhora com 30 miligramas de morfe ou com 20, ou com 15 de morfina EV. A gente não aguenta ninguém que sabe da sua dor. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é compreender a dor do lugar da pessoa que sente. Né? E a IASP, que é a IASBED, que é um capítulo da IASP, a IASBED é a brasileira, Sociedade Brasileira de Dor, que eu faço parte, eles 10 anos para mudar um conceito para dizer que ela é uma experiência. Então, a partir do momento que ela não é um sintoma, como a febre, ele é uma experiência, o sujeito que vive a experiência é que é capaz de dizer para você o que, que a experiência é. E a gente não tem isso na nossa cabeça. A gente diz assim: não é muito, ele está comendo. Não, não é não, ele está dormindo. Não é, ele está rindo. Porque a gente tem uma experiência de aprendizado da dor completamente diferente do sujeito que está sentindo, tá? Então ela é sensitiva, ela também é emocional, é desagradável, ela é associada ou semelhante. É aquela velha história, tá puxando, parece que tá queimando a minha cabeça. É uma dor que queima. Então, às vezes, o relato são semelhanças, não são realidade, não tem nada queimando. Né? Há uma lesão tecidual real, realmente há. Eu tenho uma hora que a obstrução, a vasoclusão é tamanha que ela se manifesta como dor. Ou potencial. Parece, mas pode ser uma outra coisa. Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma dor na barriga, mas que parece igualzinha. Né? Então, eu preciso de um sujeito que me ajude a chegar aonde que é minha dor e quem ela é. Esse sujeito adivinha, somos nós, né?
Então, para a enfermagem, quem foi meu aluno sabe, dor é aquilo que as pessoas dizem que o paciente diz ser e existe sempre que o paciente diz existir. Quem escuta assim, mas é claro, eu sou uma pessoa muito boa. Eu cuido muito, mas é muito difícil isso. Basta a gente ter uma tia chata com aquela dor de coluna, aquela enxaqueca, que a gente já fala assim, ai meu Deus. Se junta 10 pessoas da família, alguém vai queixar de dor e vai olhar para você dar um resultado, né? Então, se a gente rejeita, às vezes, aquilo que está ali, que a gente reconhece, que sabe, que tem, pode ter um motivo, que dirá o sujeito que é estranho ao nosso cotidiano. É o caso da pessoa com doença falciforme. Estranho, irritado, cansado e já vem com uma certa prescriçãozinha na cabeça. Ele já vem dizendo, dando informações que a gente não quer aceitar. E às vezes o médico também. Por isso que eu adorei a carta. Que eu escutei aqui, eu falei, nossa, tomara que essa moda pegue mesmo. Porque se ele leva a carta e a pessoa lê, o médico lê, e a carta está com carimbão lá de uma unidade de saúde, se for aqui, então, melhorou. Porque ele vai olhar e vai dizer: bom, pelo que está aqui nessa carta, ele só começa a aliviar com 20 miligramas, com 30 de morfina, mais tanto de. Isso vai melhorar a resolutividade, porque como eles chegam muito desesperados, já tentaram de tudo em casa. E uma coisa que vocês que estão na atenção básica precisam descobrir é como ele tenta em casa, tá? Porque às vezes ele tenta em casa totalmente fora do que está lá no protocolo. É morfina de 6 em 6, é de pirona de uma em uma, um negócio é feito, às vezes, de qualquer maneira. Cabe a nós, que nós somos as melhores da equipe de saúde, é a gente descobrir como é que ele está tratando da dor em casa. E aí a gente reorganiza aquilo que ele sabe. Ó, você está errado, não, mas se eu fosse aqui, vou te ensinar quanto tempo é cada um desses medicamentos para que você possa também manejar. Anota tudo, escreve tudo, que a gente vai descobrindo qual é o caminho. Eu trabalhei um tempão na Clínica da Dor e é assim, é na negociação. Porque quem está com dor faz do seu jeito, até a gente. Vai dizer que a gente não faz umas coisinhas erradas aí quando está com uma dor de cabeça? A gente faz, né? Então, a fisiopatologia da dor na doença falciforme, ela é isso, é uma tríade, vasoclusão, inflamação, nocicepção. Nocicepção é um conceito em dor, significa estímulo, alguma coisa que disparou o estímulo. E a dor, ela tem uma via especial no nosso corno posterior da medula, que sobe e desce. Então ela já é meio assim, não me misturo com ninguém, porque eu sou uma sensação especial que pega todo o cérebro. Então, entre essa passagem, lá no meio, tem um local que tem uma substância cinzenta. Estou sendo simplista, que eu achei melhor do que ficar botando um monte de slide. E ali eu tenho substâncias que intensificam e substâncias que aliviam. E as que aliviam, aliviam de maneira muito simples. Uma massagem, uma distração e fecham o portão da dor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes compra uns troços, uma sandália apertada, vai para o casamento e não está nem questionando. Depois que o primeiro tira a sandália, a gente tira também, depois não tem mais condição de botar, é claro, né? Então, o que que fez a gente passar tanto tempo? Porque a gente bloqueia, né? Então, a gente também precisa saber que uma pessoa, quando está numa emergência, quando ela vê que alguém vai atender, já tem 20% de chance daquela dor melhorar. Que ela já olha, ela vai me ouvir. Essa que está entrando no plantão aí, eu gosto dessa. Essa aqui vai sentar aqui, vai resolver meu problema. Quando é o contrário, isso aumenta. Porque a gente tem uma parte que é física, e é física mesmo, é muita dor que ele sente física,
né? Mas também tem um componente que vai intensificar. Então, essa rejeição, essa demora para trazer o medicamento, demora para poder chegar na solução do problema, piora a dor, tá? Então, na dor, a gente vai ver aqui, na dor aguda, ela dura às vezes poucas horas, mas ela é súbita, né? E ele vem para emergência, uma dor súbrica, às vezes desaparece, se for bem resolvida, desaparece. Se não for bem resolvida, na doença falciforme, ela vai andando. Eu vou mostrar aqui um estudo de um médico que faleceu em 2022, Samir Balas, mas que ele mostra como as enfermeiras precisam orientar para atuar, tá? Então, e a dor crônica, que é aquela que não toma banho direito, não pinta cabelo, é unha descascada, é irritabilidade, é não comer. A dor crônica é essa que vai denunciando que há uma perda maior. Ela não é mais sintoma, ela passa a ser a própria doença, né? E é o que ele tem, tá? Pessoas com doença falciforme têm sempre mais de uma, tá? Então, aqui, aí eu tenho essas situações que são agudas. Síndrome pé e mão, priapi, colecistite, a STA, que é síndrome torácica aguda, o sequestro esplênico, né? Aquela medição que a gente vai ensinando a mãe fazer ali na atenção básica e ver que ele está com muito sequestro. Aquilo vai gerar uma hora que vai gerar dor. E as crises vasoclusivas. As crônicas são essas aqueles que se queixam todo dia. Então, artroplastia, necrose séptica, úlcera de perna. Aqui tem muita aqui no Rio de Janeiro e geralmente vem naquela idade que a pessoa quer botar suas perninhas para fora, né? Colapso de corpos vertebrais, síndrome neuropáticas. Então, junta isso tudo, elas têm características diferentes, tá? E a gente, às vezes, trata essa como se fosse essa. A gente quer uma resposta rápida das coisas, como se fosse dor aguda, e a gente está lidando com dor crônica, que precisa de manejo. Isso eu tiro, isso eu boto, isso eu aumento, né? Uma outra dor que ele costuma ter, que eu gosto de botar, porque às vezes ele chega assim na emergência, é a dor neuropática. É quando atinge mesmo o nervo. É, e nessa dor ele vai dizer: corta, puxa, queima, corre. Você imagina uma pessoa com doença falciforme que chegou a uma crise de dor vasoclusiva e também tem dor neuropática, chegando lá e tentando explicar ao médico o que ele tem. Eu acho que até é difícil. Tem que ter muita carta mesmo. A carta tem que ser completa, porque senão nem a dor neuropática, sem a doença falciforme, ela é aceita, que dirá nas mãos dessa pessoa, no corpo dessa pessoa. Então, geralmente é choque, corre, aí fala que corre, que vem para cá. Então, são dores que aflitivas, difíceis de tratar, nem naquelas que não são de doença falciforme, tem médico que não sabe tratar dor neuropática, nunca estudou isso, não sabe como tratar. E aí às vezes ela leva a pessoa para emergência junto com uma dor aguda, como uma crise vasoclusiva, tá? Então aparece isso, a isquemia de nervo periférico, neuropatia periférica, dor na coluna, enorme, que está puxando, puxa, queima, está repuxando. São palavras muito comuns na dor neuropática. É, geralmente, neuropatia com compressão vascular, às vezes a própria lesão atinge alguma área nervosa, produz dor crônica com dor neuropática. Eu acho que vocês entenderam a diferença entre dor aguda, dor crônica e dor neuropática. Isso é uma. Se a gente souber isso, nossa, nós já estamos arrasando, tá? Só que, para mim, ele tem o que a Cicely Saunders, que fala de cuidado paliativo, chama de dor total. Dor total é aquela dor que eu tenho, a física,
Mas eu também tenho outros componentes que vão me arrastar. Você imagina, tem uma pessoa que eu cuido fora, né? É uma pessoa com condição, com doença falciforme, uma pessoa negra, é uma artista, né? E ela fala para mim que ela pensa muito antes de ir para emergência. Ela não vai para qualquer emergência, não. Ela vai para uma emergência aqui no Rio do Vitória, né? Então, mas essa pessoa tem dificuldade para emergência. E ela fica ligando e dizendo: posso tomar o quê? Posso fazer o quê? Medo de chegar na emergência, mesmo sabendo que vai encontrar lá, de repente, até uma equipe, um médico que vai acompanhar, que vai ligar. Ela tem a evitação, né? Então, ela traz também a dor total. Ela fica o tempo inteiro preocupada. E eu vou fazer um espetáculo. Aí o que que eu tomo? Aí vai ligando, você tem que ter a maior paciência. Porque ela sabe que se ela ficar muito estressada, ela vai ter crise de dor, né? Então, eu tenho uma dimensão social. A gente tinha um paciente na clínica da dor que, quando deu aquele tiroteio lá em Queimados, estava de alta. Nossa, demoramos da alta, que nossa, uma alegria. Todo mundo comemorou. Aí teve aquele tiroteio em Queimado, ele volta mesma semana, porque ele viu, ele assistiu a confusão. Acho que isso tem um tempo atrás, acho que deve ter uns 6 ou 7 anos isso, não sei se Marcelino foi passando assim, foi dando tiro, ele assistiu, voltou tudo, várias crises, uma atrás da outra, volta a questão da dor. Então tem uma dimensão racial também, que é o trato, é esse trato, é isso, esse clamor que a gente tem que estar fazendo no curso. Acho que todas as três, nós estamos muito preocupadas como a enfermagem pode quebrar o racismo institucional que permeia nas nossas instituições. Eu acho que só nós é que podemos fazer isso, porque nós somos em maior quantidade. É um grupo muito feminino que pode olhar para o sujeito de outra forma, né? Então, essa dimensão, por quê? Porque a doença está concentrada em corpos neutros, então não é neutro, né? Não é neutro a pesquisa, dinheiro para pesquisa, não é neutro dinheiro para fazer experiência, não é neutro dinheiro para capacitação, nada é neutro na doença falciforme, tá? Então, a dor total na doença falciforme é uma dor racializada. Isso aí eu já cheguei a essa conclusão. Então, eu gosto de mostrar que não é o que sou eu que acho isso, não, né? Porque eu sou uma mulher negra que estudo questão racial. As evidências mostram que há um subtratamento, triagem tardia, opioide negado, dose insuficiente, que tem taxa maior de espera, suposição do uso de drogas, que a gente tem estudos no Brasil que vai revelar sofrimento, invisibilização, que o paciente pede uma melhor comunicação e empatia, ou seja, pedindo para a gente ter tratamento. Eu gosto de botar os estudos para não achar que eu estou falando para mim mesmo, tá? Eu estou falando a partir de um conhecimento que já está aí, está disponível, né? Eu boto os Agora, eu gosto é desse. Esse aqui é o quadro do Samir Bala. Samir Bala é uma pessoa, um, eu estou tentando lembrar a nacionalidade do Samir, se era iraniano, acho que iraniano, uma coisa dessa. E ele era uma figura pequenininha, de cabelo branco, um senhorzinho que passou a vida inteira estudando dor na doença falciforme. E ele esteve aqui e fez estudos aqui, e produziu um artigo, inclusive ele produziu essa revisão que a gente tem aí como pista. Então, o que que essa revisão está dizendo? Que a primeira fase é essa fase prodrômica, é essa fase que o paciente fala: estou desconfortável, eu não sei o que que é. Aí ele começa já a diminuir o andamento do dia. É a melhor hora de fazer analgesia. É justamente quando ele está muito bem e de repente vem um desconforto, né? E ele chama isso aqui, ó. Ele vai ficar 1 ou 2 dias. Pô, não estou conseguindo, estou dormindo mal, acordo no meio da noite. É hora que ele tem que, em contato com a atenção básica, é a hora que a gente vai agir, abrir o livrinho do protocolo e fazer as recomendações, né?
Aqui nessa fase, ele já está, não consigo fazer mais nada com dor. Isso aí são falas dos pacientes, tá? Ele já não. Hã? Ele é libanês, né? Então, Deus me livre chamar ele de iraniano, né? Ele é libanês, né? É, então, não consigo fazer mais nada com dor. Nessa hora aí, ele vai ter que estar com uma analgesia bem mais potente. Em casa, ele pode estar em casa ainda, aguardando uma melhora, né? De repente, a gente como enfermeira já fala, ó, faz uma compressa morna nas articulações, toma um banhozinho morno, né? Bota uma coisinha para você fazer uma distração, usa um aplicativo com com uma música zen para ver se dá uma melhoria. Entra com mais de um analgésico, é essa hora. Se não melhorar, porque ele começa aí, recomendação de ir. Começa a dizer: essa dor vai me matar, né? Eu não aguenta mais, ele vai para emergência. Vai com a cartinha, né? Eu já estou aprendendo da cartinha. E ali o tratamento é EV, é internação. Às vezes as internações ficam 10 dias, 14 dias para a resolução da dor, tá? Então a nossa ação aqui é a evitação de 15 dias de internação. Então a importância da atenção básica está toda aí. Aí, quando ele tem a fase que resolveu, melhorou, gente, eu tive essa experiência no HU. Você fala assim, você está de alta, mas ele não dá tempo nem de você se despedir, é uma correria. Ah, então tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aí já vem a mãe, aí não quer ir nem com mãe, se tem 18 anos, quer ir sozinho, quer ir embora. Ok. Só que ele não escuta a nossa maior recomendação. Mantenha a analgesia. Se ele não faz isso, o que que acontece? Ele volta. Tá? Então, eu acredito que aí é onde a enfermagem, mais do que preocupada qual é a medicação, se eu sei fazer, se eu não sei fazer, é a orientação desses momentos. Eu acho que isso é importante. Às vezes ela está lá no nível terciário, que é o hospital universitário, o HU, a ponta lá do iceberg, só que ele, quando fala vai dar alta, ele vaza. E como não tem, às vezes, uma enfermagem que está ali para dizer assim, peraí, peraí, antes de sair, deixa eu te explicar uma coisa. Senão tu vai voltar. Ele vai embora, daqui a nem 3 dias ele está voltando. Porque a fase de resolução, às vezes, ela não dá conta, não é imediata. E ele volta, tá? Eu vou dar isso para vocês. Então, os fatores desencadeantes são esses: febre, mudanças bruscas de temperatura. A gente vai para os congressos com ele, a gente já vê logo o casaquinho. O primeiro que sente frio é a pessoa com doença falciforme, tem uma hipersensibilidade para frio, mas também gostam de ficar sem o casaquinho. E a gente que fica. Tu tá sem casaco? A gente fica assim nos eventos. Por quê? Porque ele tá distraído, tá vendo outra coisa, mas daqui a pouco aquilo vira dor, né? Então, ó, vai fazer as coisas, bota sempre o casaquinho na bolsa, esfriou, você bota, se hidrata bem, cuida. São coisas muito simples de enfermagem que a gente precisa ensinar. Quando vem a menstruação, às vezes vem crise álgica, gravidez, né? O estresse físico, vai fazer prova, vai fazer Enem, 15 anos, casamento. Isso tudo gera crise álgica. E nós, vocês que são da atenção básica, sabem tudo isso quando vai acontecer. As pessoas costumam comentar, né? Então, a avaliação é outra coisa que eu acho muito chique, porque é o que mais nós podemos fazer melhor, é avaliar bem, né? E usando o quê? O que que as enfermeiras devem pensar ao avaliar um paciente que relata dor? A primeira coisa, ele está emocionalmente fragilizado, ou seja, ele já tem um outro componente também emocional. Essa dor pode ter também um componente psicológico, ela está com o físico, mas ela tem alguma coisa que intensifica. E eu não adianta eu tratar uma coisa sem conversar sobre essa outra, tá? É generalizada, é aguda, começo logo a querer identificar, tipo CSI, eu acho que ele está com uma dor neuropática.
Eu acho que ele está com uma dor crônica. Isso é muito importante. E a gente tem essa capacidade, né? Essa dor é um sinal de gravidade clínica. Que escala que eu vou usar? Porque se ele está dizendo que está correndo, puxando, queimando, eu não trouxe, esse foi o meu defeito de hoje. A escala que eu vou usar é uma escala de dor neuropática. Tem um nome, ela é bem curtinha, vocês podem procurar aí, DN4. É uma escala de 4 perguntas, acima de 4, maior que 4, sims, é somando tudo, deu acima de 4 igual a 4 é dor neuropática. É simples, né? Isso pode vir no próprio ambulatório. Ele está falando de uma dor, umas perguntinhas. Isso tem qualquer coisa na internet. Isso já teve gente que já deve ter achado. Escala DN4 para dor neuropática. Então, qual é a escala? As outras podem ser aquelas, né, numérica. Nunca peça de 0 a 10. Apresenta uma escala para ele. Imprime, plastifica, bota na gavetinha que você atende ou na sua bolsinha, mostra, manda ele apontar, faz ele participar. Que a gente faz uma pergunta assim, de 0 a 10, a pessoa fala a 8. Banaliza muito o momento da avaliação. Torna esse momento um momento muito importante, apresentando uma escala, tá? E aí nós temos várias, né? Ele tem outros diagnósticos de comorbidade, ele tem outras comorbidades que eu posso relacionar, né? Ela tem que ficar. E aí, que perguntas a gente tem que fazer? Como é que tá? Como ela é? Quanto que tá? O que está fazendo? O que estava fazendo quando a dor começou? Nos adolescentes, por exemplo, tem sempre uma historinha. É difícil não ter, né? É um estresse, é um jogo de bola, é um frio sem casaco, é um sol, é um date, né? Tem sempre alguma coisa. E o que que você estava fazendo? Aí você consegue pensar como você vai dar a resolução. Você já sabe que é vasoclusivo, você já sabe o que que vai fazer. O que faz que melhora? O que faz que piora? Né? O- Tomou alguma coisa? O que que você tomou? Vai anotando. Às vezes ele está falando com você ou está no Zap, que tem enfermeiras que têm paciente Zap. E aí ela vai estar tomando o quê? Ah, então vem para cá. Você já tomou quantos? Já tomou de que forma? E aquilo já te dá uma ideia do que a pessoa está usando, né? Às vezes ela está 3, 4 dias, não vai melhorar, não, vem embora, vem embora. Deixa eu te ver, né? Essas são os vários instrumentos. A gente também tem, ó. Isso tem que ter obrigatoriamente, tá? Não pode ter isso sem isso. Não pode. Porque eu preciso começar a guardar os locais de dor que ela pessoa aponta. Para a gente ver que às vezes a dor ela está mostrando um evento novo, né? Está mostrando uma lesão no úmero, eu tenho que registrar isso. Aliás, o nosso registro de dor é uma pobreza, né? A gente coloca assim, tá com dor, tá sem dor, 0 a 10 e acabou, né? E talvez a gente precise se esmerar na qualidade. Mesmo que a gente não saiba escrever a qualidade, a gente escreve conforme a pessoa falou. É uma ótima ideia. Ela falou que está assim, excruciante. Eu peguei uma vez uma evolução da enfermeira do Nordeste, né? Os pacientes colocam toda aquela fala do Nordeste no diário de dor e ela pega aquilo para ver se está bom ou se está ruim. Escreve do jeito que você está sentindo. Se o paciente quiser escrever 3 páginas, vai escrever 3 páginas, né? Mas ali você vai descobrir uma série de coisas. É muito importante para quem está na atenção básica, cuidando dessas pessoas no dia a dia, que ele faça um diário de dor. E como é que faz? Ah, sei lá, a gente imprime aí umas folhinhas, faz um negócio que a gente é muito criativa, grampeia e fala, leva para casa e volta daqui a 14 dias que eu vou saber exatamente como é que é. Tudo muito simples, escreve do que você puder. Se você não puder escrever, grava,
eu escuto, mas eu dou meu jeito, eu quero saber, porque também a gente fica, eles fazem a gente sofrer, porque a gente não descobre o que que se trata e a gente não consegue tratar, né? Então, eu acho importante. Diagrama corporal, se vocês forem fazer um material para acompanhamento, tem que ter, tá? Outra coisa, as medicações, aí eu adoraria dar uma aula de opioide, que é o que eu mais gosto, tá? Mas não vai dar tempo. E é o que a gente menos sabe, porque a gente tem muito medo, inclusive a gente tem um opioideofobia. Falou que é opioide, a gente não quer nem pegar na ampola, mas é a medicação ouro na hora que ele está com uma crise muito aguda. E a gente vai precisar estudar um pouquinho. E eu me comprometo, estava falando com a Márcia, da gente fazer uma capacitação só de medicamentos para o tratamento da dor. Porque na pessoa quando é só. Porque isso faz falta, a gente tem muito pouco isso na nossa formação. Mas hoje em dia, se você colocar na IA, ela te dá, que é uma beleza. Ela ainda te ensina a fazer a transformação do EV para o oral. Eu fiz esse teste, eu falei, caramba, levei um tempão para aprender isso. Diz exatamente de que é formado. Então, a gente tem hoje acesso, a gente pode aprender, né? Eu fiz aqui pouco. Será que se elas colocarem ao determinada prompt, né, determinada pergunta, vai vir, veio bonitinho. Eu falei, está melhor do que a minha aula. Né? Então, existe sim uma facilidade que a gente vai ter que procurar. Então, a OMS, ela produziu essa escala, antigamente, essa escada analgésica, para qualquer tratamento de dor, que eu acho que serve para a doença falciforme, desde que eu entenda que a dor aguda vai partir de um ponto de maior intensidade de tratamento para um menor à medida que passa. E na dor crônica, eu vou subir esse degrau. Na doença falciforme, não vai nesse primeirinho, não. Em geral, os pacientes com dor crônica começam aqui, né? Mas pode ser que você pegue um ainda com uma dor inicial e que você possa ir acompanhando. O que que são adjuvantes? Medicamentos para dormir, medicamentos para depressão, medicamentos anti-remédios. São um conjunto de medicamentos que eu uso para diminuir o uso do analgésico, ok? Então, o que que veio de novo, que aí sou eu e Márcia, a nossa área, né? As terapias não farmacológicas. Antigamente, as terapias não farmacológicas para a nossa sociedade de dor era um negocinho assim, tipo, vai lá que é legal. Hoje, a sociedade já admite que eu posso usar em qualquer momento e eu tenho que usar em qualquer momento. É aí que a gente fica fera. A gente fica fera na acupuntura, a gente fica fera na aurículo, a gente fica fera no floral, a gente fica fera na massagem. Isso é muita cara da enfermagem hoje. Tomar para si algum tipo de terapia e aplicar. Eles são excelentes para isso. Até porque aproxima a pessoa da gente, né? Eu acho que é o que tem de bom na terapia complementar é justamente colocar a gente próximo da pessoa, é uma outra forma de pensar o tratamento, isso nos aproxima e ele fica acolhido. Pacientes tem algumas evidências, inclusive, para isso. Então, aqui, ó, tem umas que não existem, tá? Que é aqui no Brasil ainda disponível. Já tem assim, mandando vir. Mas essa daqui que é o meu medo, aquela do Dr. House, né? Mas ela já é usada. Tem alguns serviços que usam. Eu sei que no Hemorri não é padronizado, mas eu coloquei o que a gente usa. A quarto degrau é o procedimento. É quando eu já faço um procedimento intervencionista, boto uma bomba. São coisas assim. Esse quarto degrau foi criado justamente para quando a dor está intratável, tá? Algumas evidências de práticas integrativas, que é o nossa área, né? TCC, que a gente, enfermeiros graduados podem fazer. É caro pra caramba, mas muitos enfermeiros fazendo.
turmas inteiras em São Paulo fazendo TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a redirecionar, educar a pessoa com dor. Isso aí é evidência da doença, de tratamentos da doença falciforme. Então, aqui, ó, esse Van Lee, ele cuida muito de pediatria. É um pesquisador que cuida muito da pediatria. Massagem, imaginação guiada, videojogos. Oi, gente, né? Distração, né? Esses são as evidências, porque é difícil fazer um estudo com práticas complementares quando eu uso analgesia, hidroxureia. Aí você não consegue separar para saber quem está fazendo efeito. Mas você vê que a pessoa muda. Eu uso floral. A Márcia usa aromaterapia. Eu uso muito floral com muito sucesso, né? Mas não tem evidência, não tem nem como fazer estudo, porque como é que eu separo a terapia floral da terapia que ele usa usualmente, né? É muito sensível à mudança. Por exemplo, eu uso um floral muito comum, eu acho que todo mundo pode pedir, que é o Rescue, né? Então, todo mundo é floral SOS, é socorro. Então, eu começo com qualquer tipo de paciente, eu começo usando o Rescue. Todo mundo pode pedir, né? O Rescue, porque é simples. E é um floral de socorro, um floral que ajuda o cara ficar mais sensível ao autocuidado, né? Agora, não tem evidência, mas é bom. O que que eu botei aqui, hein, gente? Que eu vou te falar. Não tem evidências fortes, mas evidentemente importantes como práticas integrativas no tratamento da dor, que eu acho que funciona. Calor com banho, com pressa, né? Educação e orientação, botar o cara bem educado, bem dono da dor dele, né? Música, tem algumas, não pode funk, né? Acho que funk não rola. Mas até a música que ele goste, tem várias músicas que não são assim agitadas, que eles gostam, um R&B, um charme, né? Alguma coisa assim que ele escute, que faça bem. De repente, enquanto ele está aguardando entre uma medicação e outra, né? É, e essas de New Age, barulho de pássaro, de chuva, de cachoeira, né? Das clássicas, eu só uso essa, as quatro estações de Vivaldi, que eu acho que não é para todo mundo, não é para um adolescente, que ele vai rir de você. Mas, para uma pessoa adulta, uma pessoa idosa, ele é bem aceito. Aromaterapia e terapia floral, né? Oração funciona, que é uma beleza. Mas a dele, não a sua. Só quero lembrar, tá? A dele. Se a dele for neopentecostal, se for evangélica, ok. Se for católica, ok. Se for de religião de matriz africana, ok. Ele precisa disso. É um recurso importantíssimo. A gente tem uma experiência, tive uma experiência pessoal lá na Gaúcha, eu tive que pegar o Pai de Santo, só faltar botar ele debaixo da mesa num carrinho escondido. Olha que absurdo a pessoa não poder receber o seu sacerdote, é uma coisa muito louca, né? Logo depois que ele foi atendido, conversou, ele já deu resposta na emergência. Já começou a reagir, já quis comer, já não ficou reagindo tirando o soro, né? Então, a gente tem que deixar as pessoas virem. Às vezes bate com a nossa. Eu também não gosto de uma série de coisas, mas eu não estou nem aí. Quem tem que gostar é a pessoa, tá? Outras coisas também, higiene do sono, às vezes falar com o médico, ó, passa uma coisa para ele dormir melhor, um pouquinho, descansa, porque às vezes fica dias e dias sem dormir, essa dor só tende a piorar, né? Aí, atividade física leve, moderada, para ele não ficar todo dolorido, o músculo dolorido, né? E esse apoio ao autogerenciamento da dor, o caderninho, né? O caderninho que ele escreva tudo. Quando você vier para consulta, você me diz, nem tudo você lembra. Escreve o que quiser. E eu vou lendo e vou te conhecendo, né? Então, tem algumas coisas que são mito. Os pacientes estão apenas buscando medicamento para drogas. É mito.
Porque, em geral, a incidência de pessoas que se enquadram no critério de vício de opioide é muito baixo, mesmo em doença falciforme. Devemos nos esforçar para limitar o uso de opioide. Também é um mito, porque a gente tem que se esforçar para fazer analgesia multimodal. O que que é isso? É usar várias modalidades de analgésicos para diminuir o uso do opioide. Esse é o correto, esse é o pensamento correto, tá? Não é possível que os pacientes estejam sofrendo e, ao mesmo tempo, estarem bem. Surpresa, às vezes estão até sorrindo, porque já faz parte, é uma entidade, já faz parte do corpo. Então, ele cria um limiar. Oi, tudo bem? Como é que você faz? Você está vendo? Esse cara não está com dor, é droga nenhuma. Porque realmente, às vezes, a pessoa está com dor, mas não está com mau humor, né? Ela ainda está confiante, ela ainda está crente ali na equipe. Fornecer oxigênio rotineiramente, ele chega, já enfia logo o cara no oxigênio, isso não é necessário o tempo inteiro. E fazer fluidos em quantidade, sem medir, sem fazer cálculo, né? Pode não ajudar muito, é um mito. Eu tenho que meter 10 mil, 5 mil, tem que fazer o cálculo. Existe o cálculo para isso. Então, vou revisar. A dor é um sintoma muito comum, é a marca da doença falciforme, é mal compreendida, mas a gente que é da enfermagem tem que dizer que aquilo que ele diz que é, né? Tem um bom registro histórico da dor, é importante. Eu sei, ué, essa dor é diferente aí, isso aí, pô, isso aí não apareceu, não estava no meu ambulatório isso não. O que que tu fez? O que que aconteceu? E tem uma coisa interessante, o paciente doença falciforme tem enxaqueca, tem dores comuns, tem dores simples da vida, né? Então a gente também dor de barriga, ele tem. Então eu preciso saber o que que é usual nele para que ele mesmo possa identificar o que é comum. Comer alguma coisa, se sentir mal, ele saiba a diferença, né? É, geralmente tem os três tipos. Avaliar é muito importante. A enfermagem em geral, na emergência, ela avalia e ela dá um medicamento e não a reavalia. Isso já fiz um estudo sobre isso. Ela dá. Se ele não chamou, é porque ela supõe que melhorou. A gente precisa ir lá para saber se melhorou e o quanto melhorou, tá? Tratamentos incluem hidratação, medicamentos, o tratamento não farmacológico, e lembre-se também do componente emocional. Eu acho que é isso, é isso. Eu acho que é isso.